presentes, aos nossos amigos das redes sociais. Hoje, quinta-feira, como de costume, teremos a nossa palestra, que será dirigida pelo nosso irmão Marcos Carvalho, com o tema A Consumação do Final dos Tempos. Faz favor, mesmo. Obrigado. Seja feliz. Muito obrigado. Com licença. Faz favor. Uma boa noite a todos. Queridos amigos, queridas amigas, é um grande prazer estar aqui nesta noite maravilhosa, consagrada ao estudo, ao aprendizado e à conexão com as esferas superiores. Agradecemos a colaboração dos trabalhadores materiais da casa, dos trabalhadores espirituais, sem os quais não seria possível. O boa noite se estende aos nossos amigos das redes sociais, agora no canal do YouTube, e iniciamos então as reflexões desta noite. Aos nossos assistentes das redes sociais que entraram diretamente nesta palestra, recomendamos que sejam vistas também as palestras anteriores que dão sequência a esse mesmo tema. A primeira palestra, proferida algumas semanas atrás, As Profecias de Jesus sobre o Final dos Tempos. A segunda palestra, algumas semanas atrás também, Os Espíritos Devastadores. E, em continuação, a trilogia desta palestra, desse assunto, hoje, A Consumação do Final dos Tempos. Uma reflexão de aprendizado maravilhosa. O Evangelho de Jesus nos foi dado para o nosso esclarecimento. Mas esclarecimento em quê, Marcos? Esclarecimento sobre as leis divinas que regem o universo. É só isso, Marcos, que o Evangelho de Jesus nos trouxe? Não. Ele também veio e nos foi dado para nos libertar das condições de sofrimento. Mas de que forma? De que forma, Marcos? Vou explicar. Jesus nos trouxe a ideia da transcendência da vida. O que significa isso? Ele nos trouxe a ideia e a certeza da imortalidade da alma, da necessidade do amor, da necessidade do perdão para nos libertar e para sermos felizes. Todos os discursos de Jesus são discursos comportamentais, significando que Jesus nos deu um guia de comportamento para que possamos caminhar na mesma direção e nos harmonizar com as leis universais do Criador que regem o universo. Como?
através do amor, através do perdão, através da ressignificação da nossa vida para um propósito superior e transcendental, pensando em esferas superiores, pelo desapego aos bens materiais, afastando o homem da violência, do desinteresse pela dor do outro, trazendo uma vida repleta de caridade e misericórdia. Estes foram os ensinamentos de Jesus em todos os seus discursos. Mas existe um discurso de Jesus que é diferente. Qual foi? Foi o último discurso proferido por Jesus. Ele foi proferido na Semana Santa, alguns dias antes da Santa Ceia, alguns dias antes da prisão. Qual foi? Foi o sermão do cenáculo. No sermão do cenáculo, que foi o único sermão que abordou questões diferentes durante todos os ensinamentos de Jesus, Jesus nos deixou 7 sinais, ou 7 profecias do que aconteceria no final dos tempos. 7 sinais do que aconteceria na humanidade no final dos tempos. Primeira profecia de Jesus. Para o final dos tempos. Haverá falsos cristos. Capítulo 24, versículo 5 do Evangelho de Mateus. Perfeitamente, do Evangelho de Mateus. Haverá falsos cristos que tentarão nos enganar. E como nós faremos para não sermos enganados pelos falsos cristos? Como? Conhecendo o verdadeiro Cristo. Ele fala de amor. Então, se vier alguém falando de ódio, é o anticristo. O Cristo fala de perdão, o verdadeiro. Se vier alguém falando para não perdoar, é o anticristo. O Cristo, o verdadeiro, fala da paz. Se vier alguém falar de guerra, é o anticristo. Então, temos uma pergunta. Existe alguém hoje no planeta, Joana, que fala de guerra, que fala de ódio, que fala de vingança, que fala para não perdoar? Será que existe? Existe, com certeza existe. Então, produção, por favor, vire a câmera para o nosso quadro demonstrativo e já está marcado que a primeira profecia do final dos tempos já se cumpriu. Porque na palestra anterior, as profecias de Jesus sobre o final dos tempos, já dissemos que essa profecia já se cumpriu. Pode voltar, por favor. Segunda profecia de Jesus para o final dos tempos. Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá cataclismas, haverá terremotos
haverá furacões. Capítulo 24, versículos 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Do Evangelho de Mateus. E nos referimos também sobre o livro de Apocalipse, o último livro do texto bíblico, o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 6 do livro de Apocalipse, versículo 12, está escrito: estrelas cairão do céu sobre a terra, rios virarão sangue, a lua vira sangue, vai cair uma estrela chamada Absinto sobre a cabeceira dos rios e as águas se tornarão amargas. 1/3 das almas dos mares morrerão. E mais adiante, não é só, e mais adiante no capítulo 8 e 9, do mesmo livro do Apocalipse, Sebastião, do mesmo livro do Apocalipse, capítulo 8 e 9, está escrito: 1/3 das criaturas terrestres morrerão. Assustador, não é? Assustador. Profecia de Jesus, do governador planetário. E aí, as pessoas ficam olhando para o céu e esperando os sinais que estão escritos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e com mais riqueza de detalhes no livro do Apocalipse. E aí vem aqueles filmes catastróficos que falam do final dos tempos. Um deles, Um Dia Depois de Amanhã, onde o mundo se acaba nesse filme. 2012, um outro filme apocalíptico. E outros cines catástrofe. Guerra dos Mundos com Tom Cruise, invasão alienígena. Isto faz as pessoas ficarem assustadas. E é assustador mesmo. É assustador. Mas não é isso que diz a doutrina espírita. Não é isso que diz a doutrina espírita. Marcos, não é isso. A doutrina espírita está contrariando o texto bíblico? De certa forma, sim. Vamos saber por quê? Vamos. A doutrina espírita tem por base 5 livros. 5 livros. E é complementado pelo 6º livro, que eu vou apresentar todos para vocês agora. Produção, me fala aonde fica melhor. Aqui já? Primeiro livro da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. Segundo livro da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns. Terceiro livro da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro da doutrina espírita. O Céu e o Inferno. Quinto livro da doutrina espírita. A Gênese. E tudo isso é complementado pelas obras póstumas, que foi editado depois do desencarne de Allan Kardec. É isso, Marcos? Você apresenta os livros
e fala que a doutrina espírita está contrariando o texto bíblico. Só por isso? Não, não é só por isso. Como foi que Allan Kardec nos trouxe a doutrina espírita? Como foi? Allan Kardec. Se Divaldo Franco aqui estivesse, diria assim: um extraordinário pedagogo, o maior de todos da era moderna. O que Allan Kardec fez para nos trazer a doutrina espírita? Ele serviu-se de pessoas chamadas médiums, que têm comunicação com pessoas do mundo espiritual, com espíritos, e as pessoas do mundo material, as pessoas humanas encarnadas no planeta. Ele fez isso. Ele fez esse trabalho, serviu-se de auxiliares chamados médiums, e através deles fez perguntas de caráter relevantíssimo para os espíritos. Como o próprio livro diz, é o livro dos espíritos, porque são ensinamentos que os espíritos trouxeram para os seres humanos terrestres. Para os seres humanos terrestres. Mas Marcos, ele serviu-se de pessoas chamadas médiums. Não é isso? É isso. Sob a influência dos espíritos, ele deu as respostas às perguntas de Allan Kardec, o grande pedagogo. É isso? É isso. Mas não poderia ser que esses chamados médiums, eles mesmos dessem as respostas que eles próprios teriam achado devidas às perguntas de Kardec? Não teria influência pessoal desses chamados médiums nas respostas dadas que vieram dos espíritos? Poderia ser. Se Kardec não fosse o maior pedagogo da era moderna, o que fez Kardec para que essa influência não fosse trazida às respostas dadas pelos espíritos? Kardec, em sua pedagogia magnífica, fez as mesmas perguntas para médiums de diversos países e que não se conheciam entre si. E as respostas foram as mesmas, para as mesmas perguntas feitas. Isso eliminou, sem qualquer sombra de dúvida, a influência humana dos médiums sobre as respostas dos espíritos. Por isso, essa extraordinária pedagogia de Allan Kardec nos dá a certeza de que os ensinamentos dos espíritos são realmente provenientes dos espíritos. Mas, Marcos, tem um problema aí. Tem um problema aí, Marcos. Qual é o problema? O problema é que se esses espíritos derem respostas que não são verdadeiras, se forem espíritos brincalhões, se forem espíritos que não têm compromisso com a verdade, e essas respostas não forem verdadeiras, o que aconteceria? Kardec, repita as palavras que diria Divaldo Franco:
é um extraordinário pedagogo. As respostas dos espíritos foram confrontados com os estudos da ciência, da filosofia, da matemática, da geologia, da astronomia. Algumas das respostas dadas neste livro dos Espíritos foram dadas por espíritos reconhecidamente superiores. Por exemplo, Santo Agostinho. Por exemplo, Sócrates. Por exemplo, Galileu Galilei e outros mais que mudaram a história da humanidade. Em confronto com a ciência, as diversas setores da ciência, chegou-se à conclusão de que a doutrina espírita, ensinamentos dados pelos espíritos, estão em harmonia com todos os estudos da humanidade feitos em todos os tempos da evolução humana. Tá bom, Marcos. Você falou buscando fundamentos do espiritismo, mas você tinha dito que o espiritismo, a doutrina espírita, fala diferente do que diz o texto bíblico. Você não falou isso? Falei. Você não quer explicar melhor esse negócio? Claro, eu vou explicar. Vamos começar nos fundamentando nestes 6 livros que são a base da existência da doutrina espírita. Aqui tem os fundamentos da doutrina espírita. Vamos começar pelo Obras Póstumas. Obras Póstumas. Na segunda parte do livro Obras Póstumas, na segunda parte, no tópico 30, parágrafo 5º, está escrito: não olheis para o céu, para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis. E aqueles que vos anunciaram, vos enganaram. Mas olhai ao redor de vós mesmos, entre os homens, será aí que os encontrareis, estes sinais. Ô Marcos, mas isso ainda é pouco. Você não quer fundamentar melhor? Quero. Quero fundamentar melhor. Vamos nos reportar ao livro da Gênese, para que todo mundo não fique olhando para o céu e esperando os sinais do final dos tempos. A Gênese. A Gênese, no capítulo 18, intitulado Sinais dos Tempos, no item 7, está escrito: na transição planetária haverá grandes mudanças, mas não são mudanças geológicas, porque não são as entranhas do planeta que se revoltam, são as entranhas da humanidade. Ou seja, não é um maremoto, não é um terremoto, não é um furacão, não são revoluções geológicas, são revoluções morais na sociedade humana. Em seguida,
No próprio livro da Gênesis, que eu estou me referindo, mais à frente, nos itens 8 e 9, o item 8 é uma mensagem de um espírito chamado Arago. Arago. O item 9, mensagem de um espírito chamado Dr. Barry. Dr. Barry. E nos itens 8 e 9 está escrito o seguinte: os problemas não são geológicos, são sociológicos. Haverá um conflito de ideias no final dos tempos. Alguns pensarão de um jeito, outros de outro. Não é um conflito armado nos campos de batalha. É um conflito de ideias. Mas está acontecendo mesmo? Vamos recorrer ao que acontece nas redes sociais, que é a grande referência de tudo hoje em dia. Nas redes sociais, as pessoas estão se atacando, se cancelando, se degladiando. Ser cancelado na rede social é a morte perante a sociedade. É a morte social da pessoa. Se pudesse, eles se matariam mesmo, tirariam a vida uns dos outros, se não fosse crime. Um furacão, um terremoto, um dilúvio, por mais devastador que seja, não consegue destruir o planeta todo. Mas uma ideologia doida consegue. Pessoas se desentendem por questões ideológicas, por questões políticas. Nesse sistema polarizado que nós temos aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, alguns estão à direita, outros estão à esquerda. Mas nós não deveríamos estar nem à direita, nem à esquerda. Deveríamos estar dentro, porque quem está à direita está fora. Quem está à esquerda está fora também. E nessa questão, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, que é para entender de uma vez. Marcos, você quer se aprofundar um pouco mais ainda? Quero. Porque nós vamos sair daqui hoje entendidos sobre essa questão. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, a primeira obra do Espiritismo. No último capítulo do Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando aqui nessa casa, mas não chegamos ainda no último capítulo, traz o título Conclusão. No último capítulo, o título é Conclusão. Conclusão. Deixa eu achar. Conclusão. Último capítulo do Livro dos Espíritos. Produção, veja onde que dá para focalizar melhor. Conclusão. E, por coincidência, no último parágrafo do último capítulo do primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, está escrito: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam nem legitimaram o homicídio, a violência.
Jamais excitaram os ódios dos partidos. Vou repetir essa parte. Jamais excitaram os ódios dos partidos, os bons espíritos. Nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Assim termina o Livro dos Espíritos. Sabe quem assina essa mensagem? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Essa divisão polarizada da política não faz o menor sentido. Esse ataque nas redes sociais, esse cancelamento, soltar os cachorros, destilar o veneno nas redes sociais, não faz o menor sentido. Pergunta: isso está acontecendo hoje? Será que isso está acontecendo no nosso planeta hoje? No âmbito político? No âmbito das redes sociais? Não, né? Sim, está acontecendo. Então, a segunda profecia de Jesus, haverá guerras e rumores de guerras, cataclismas, terremotos, furacões, já se cumpriu. Produção, por favor, vire a câmera para o quadro e o nosso secretário da palestra, Sebastião Traude, vai marcar sim para a segunda profecia, porque ela já se cumpriu. Muito obrigado, Sebastião. Terceira profecia de Jesus, Joana, terceira. É só para ver se está prestando atenção. Eu falei duas. Estou falando a terceira agora, só para saber se está prestando atenção. Terceira profecia de Jesus. O ódio se espalhará sobre o planeta. Capítulo 24, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Muito bem. Antes das redes sociais, porque o mundo gira em torno das redes sociais hoje. Antes das redes sociais, Joana, nós não sabíamos que nós odiávamos tanto, que nós tínhamos tanto ódio. Não sabíamos. Nós achávamos que nós éramos mais bonzinhos, porque nós não tínhamos coragem de dizer cara a cara com o outro que nós o odiávamos. Faltava coragem. Mas hoje nas redes sociais não é mais cara a cara. Então nós podemos destilar o nosso veneno à vontade, porque não estamos cara a cara com ninguém, estamos escondidos atrás do teclado. Nós podemos soltar os cachorros contra quem quer que seja. Estaremos escondidos atrás do teclado. Mas olha, já tem forma de descobrir quem está fazendo coisas reprováveis e criminosas pelas redes sociais. Tomem cuidado. Não é um incentivo para que façam. Nós pensamos que é só a arma de fogo que mata, que é só a arma branca que mata, uma espada comprida, aquelas japonesas que cortam até o fio de cabelo, um punhal. Mas se mata também com palavras. Se mata com o teclado, principalmente se ligado às redes sociais. Se mata com o desamor. Se mata com a indiferença. A indiferença mata muito. Nós matamos com a indiferença dentro da nossa própria casa. Nós passamos pela pessoa dentro de casa e nem olhamos na cara, como se ela fosse um pedaço de pau, uma vassoura colocada atrás da porta.
Isso adoece a pessoa que está sendo ignorada. E mata ela de depressão. Isso mata. Você briga com a pessoa e simplesmente passa a ignorar ela dentro de casa. Aí, essa pessoa acaba adoecendo, morre deprimida, porque fica sem propósito na vida. A pessoa a quem ela dedicou quase toda a sua vida a está ignorando. O seu maior propósito, o seu filho querido a está ignorando. O seu esposo a está ignorando. A sua esposa o está ignorando. A sua sogra o está ignorando. Também a sogra. Então, cuidado. Cuidado para você não ficar na janela, olhando as pessoas, um vizinho, olhando o seu vizinho, as pessoas que passam na rua e vendo que algumas odeiam as outras. Um vizinho odeia sua esposa, a vizinha, as pessoas na rua se odeiam. E você odiando dentro da sua própria casa, odiando a sua mãe, odiando o seu filho, odiando a sua sogra, o seu esposo. Às vezes, a pessoa com quem você convive é até difícil, não, João? É uma pessoa difícil de conviver. Às vezes é. E vem outra pessoa e fala assim: ah, mas essa pessoa é muito difícil mesmo, ela merece ser ignorada. Mas eu não mereço ignorar. Para o meu próprio bem, eu não posso fazer isso, porque eu também vou ficar doente. Fica doente tanto quem ignora como quem é ignorado. Eu não quero sentir isso. Não quero. Eu tenho que me tratar. E o melhor tratamento é o Evangelho de Jesus, que é amor, puro amor. Mas, o que o Cristo disse na sua terceira profecia? O que o Cristo disse na sua terceira profecia? Ele disse: quando chegar o final dos tempos, o ódio se espalhará pelo planeta. É a terceira profecia de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus. O próprio Jesus disse. Mas, nós, do movimento espírita principalmente, e de outras vertentes religiosas, outras correntes religiosas, nós não achamos que isso vai acontecer. Por quê? No movimento espírita, eu posso dizer do movimento espírita porque pertenço a ele. No movimento espírita, nós estamos aprendendo que nós estamos passando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Então, essa passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, para que isso aconteça, nós aprendemos que as pessoas têm que ir se melhorando. Tem que ir se melhorando para se regenerar. É isso que nós aprendemos nos movimentos espíritas, se transformando, porque o planeta também vai se regenerar. E só vai ficar aqui as pessoas que também se regenerarem, por questão de afinidade. Mas só que Jesus disse: não vai acontecer isso. Ele disse: vai aumentar o ódio. Será que isso já está acontecendo? Será que tem pessoas que ignoram outras pessoas dentro de casa? Será que tem pessoas que ignoram outras pessoas na rua? Será que eu ignoro meu vizinho? Será que meu vizinho me ignora?
Será que eu estou querendo castigar outra pessoa que convive comigo porque eu acho que ela é uma pessoa difícil e que ela merece ser ignorada? Será que isso já está acontecendo? Não, né? Sim, isso está acontecendo. Então, a terceira profecia de Jesus. O ódio se espalhará pelo planeta. Produção, por favor, focalize novamente o nosso quadro demonstrativo. E o nosso Sebastião Traude, queridíssimo, vai marcar que a terceira profecia se cumpriu. Muito obrigado. Nós estamos agora no momento crucial da nossa palestra. Porque essa é a trilogia, a terceira palestra sobre o tema, mas o tempo não permite que cheguemos até o final. E a nossa presidente, a Joana do Vale, ela sempre fala: respeite o tempo. O tempo é uma disciplina. Do mesmo jeito que Emmanuel disse para Chico Xavier: quero 3 coisas de você: disciplina, disciplina e disciplina. Ela disse a mesma coisa: tenha disciplina. Então eu tenho disciplina. Vou encerrar a palestra neste ponto, mas já dizendo que estão faltando, por favor, focalize pela última vez o quadro demonstrativo. Nós ainda estamos para abordar a 4ª, 5ª, 6ª e 7ª profecias. Se as 7 se cumprirem, vai chegar o final dos tempos. É motivo para se preocupar. Agradecemos a todos por nos acompanharem presencialmente pelas redes sociais e que Deus abençoe a todos.